Fala galera, então continuando aqui, ó, coloquei de novo aí para vocês, vamos continuar a brincadeira. Então se para separar tem que ter motivo, beleza. Aí veja o segundo, ele não está separado? Ora, para separar tem que ter o quê? Motivo. Só que agora é o final da separação. E teoricamente qual é o maior bem material de um casal? É a casinha. Então, ó, todo mundo quer a casinha. Eu forcei a barra, mas você não vai esquecer. Então, ó, se eu colocar por que motivo ou por qual razão, é separado. E aí, quando aparece no final, é separado e com acento. Então, eu coloco aqui, ó, parou por quê? Dá ou não dá para dizer parou por que motivo? Parou por qual razão? Dá, então é separado. Mas veja, está no final da estrutura. Aí este que vira um monossílabo tônico terminado em E, por isso que ele é acentuado. E agora eu vou frisar uma coisa importante. Durante muito tempo, provavelmente, você aprendeu que esse porquê separado com acento vem obrigatoriamente em final de período, em final de frase. Não é. Ele vem em final de estrutura. E essa estrutura pode ser interrompida pelo ponto, mas também pode ser interrompida pela vírgula. Então aqui, ó, vamos anotar. É final de estrutura. Olha uma frase que já caiu em prova. Mais ou menos assim, ó. Perguntamos por quê, mas ele não disse. E aí veja, dá ou não dá para dizer perguntamos por que motivo? Perguntamos por qual razão? Claro que dá. Então, vai ser separado. E aí veja que agora apareceu uma vírgula, fazendo o quê? Uma interrupção. Por isso este que vai ser acentuado. Mas aí, ó, cuidado. Não basta aparecer vírgula. Tem que ser apenas uma única vírgula, que traz a pausa, a interrupção de fato. Porque se aparecerem duas vírgulas, muito provavelmente é a estrutura intercalada e não marca final de estrutura. Olha uma outra frase que já caiu em prova. Mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar aqui a canetinha roxa. Perguntamos por que, vírgula, ontem, vírgula, ele não veio. Aí dá ou não dá para dizer? Perguntamos por que motivo ontem ele não veio. Perguntamos por qual razão ontem ele não veio. Dá, claro que dá. Então é separado. Aí tem gente que vai olhar a vírgula aqui e vai querer colocar o acento, mas cuidado, não é uma vírgula, são duas vírgulas de uma estrutura intercalada. Inclusive o adjunto adverbial tem posição original no final da frase. Quando ele é deslocado, aí é que entra o critério da vírgula. Possibilidade de vírgula facultativa ou vírgula obrigatória, que a gente vai discutir lá na aula de pontuação. Mas aqui eu já te adianto, tem só uma palavra, são vírgulas facultativas. E mesmo que fossem vírgulas obrigatórias, ainda assim não está marcando final de estrutura, está intercalando apenas. Então aqui não leva acento. Então aqui, essas 4 frases estão corretas de acordo com o padrão culto da língua. Agora vamos para o próximo está junto. Ora, se para separar tem que ter um motivo, e para ficar junto? Por 10, por 20, por 30, por 40 anos. Tem que ter alguma coisa de bom, não tem? Então tem que ter uma causa ou explicação. Aí tem gente que vai falar assim para mim, mas Sidney, eu tenho dificuldade com esses valores semânticos. Tem um macetinho mais simples? Tem. Se você conseguir pegar o porquê e trocar pela palavra pois, você mata que ele é junto e sem acento. Então eu coloco assim, ó. Não vou à praia porque está chovendo. Dá ou não dá para dizer não vou à praia pois está chovendo? Dá. Então aqui vai ser um porquê junto e sem acento. Agora, se o avaliador quiser complicar essa questão, quiser perguntar, por exemplo, se esse porquê é uma conjunção causal ou uma conjunção explicativa. Muitos vão errar dizendo que ela é uma conjunção explicativa, porque notoriamente tem um valor de explicação. Negar a explicação aqui seria loucura. Só que é o seguinte, os gramáticos definiram essa diferença, porque toda causa é uma explicação, da seguinte forma. A explicação advém de uma estrutura imperativa. Então, se tem ordem, eu tenho que justificar. E eu justifico como? Colocando uma explicação.
Então, se a frase fosse não vá à praia porque está chovendo, aí o porquê seria explicativo. Detalhe, isso envolve um monte de coisas. Eu teria duas orações coordenadas e a presença da vírgula seria obrigatória. Aqui não aconteceu essa ordem. Então, o que rolou? Uma relação de causa e consequência. E o que é a causa? É a origem de um processo. E a consequência é o que decorre a partir disso. Ou seja, a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Portanto, aqui a causa é a chuva e a consequência não ir à praia. Então, este porquê é causal. Eu tenho uma oração principal, uma oração subordinada adverbial causal. E aqui, como está na ordem direta, a presença da vírgula é facultativa. Olha quanta coisa imbuída aí. Que lá à frente, mais lá na frente, a gente vai retomar mais uma vez, tá? Então aqui, ó, este porquê é causal, mas é uma conjunção. E esse porquê junto com acento. Ora, você com certeza já aprendeu que esse camarada é um substantivo e que tem um artigo antes dele. Mas não é necessariamente um artigo não, tá? Pode ser numeral, pode ser pronome, ou seja, um determinante. Aí tem gente que fala assim para mim, mas eu consigo subentender a palavra motivo também. Por que motivo? Não porque motivo, e sim o motivo, a razão, porque é um substantivo, tanto que dá para colocar no plural, dá para dizer os porquês. Aí olha só, na prática, eu coloco assim, ó, não sei o porquê de tanta briga. Veja que aqui apareceu um artigozinho. Em prova é sempre o artigo. Esse porque está preso, hein? Então se liga só. O que prende o camarada no Código Penal? No artigo? Então, ó, apareceu o artigozinho, vai prender. Então, por isso, fica junto e com acento. E se ele está preso, ó, cadeia nele para ele não fugir. Eu forcei a barra, mas você não vai esquecer. Mas olha, não é só artigo, pode ser qualquer determinante. Se eu disser assim, ó, este porquê vai cair na tua prova, é junto e com acento. Agora, para finalizar aqui, aquele primeiro porquê separado e com acento, que está nessa primeira frase aqui, ó, porque parou, cabe inclusive salientar que não é um pronome interrogativo não, tá? É, na verdade, uma locução adverbial interrogativa causal. Se é uma locução adverbial, equivale a um advérbio. Isso já caiu em prova, dizendo que aquilo dali era um advérbio de causa, e tá certo. Tá certo. Quando eu digo assim, por que você fez isso? Eu quero saber a causa, o motivo. Então, é uma locução adverbial de causa. Seria um pronome interrogativo se fosse assim, ó. Que é isso? Que é isso? Aí sim, mas não é o caso. Então, já estou te dizendo que é uma locução adverbial de causa. Só que esse que pode ser um pronome relativo e o por pode ser uma preposição. Ou seja, eu posso ter duas classes gramaticais e não uma locução. E aí, nesse momento, eu vou perceber pela troca da expressão pelo qual ou as ramificações. Então, vamos lá, ó. Se eu conseguir trocar pela expressão pelo qual, também vai ser separado e sem acento. Então, se eu colocar assim, ó, este é o cargo porque luto. Dá ou não dá para colocar este é o cargo pelo qual luto? Dá. Então, aqui vai ser um porquê separado e sem acento. O que vai ser um pronome relativo, fazendo referência à expressão anterior, cargo. E o por vai ser uma preposição exigida pelo verbo lutar, pois quem luta, luta por alguma coisa. Agora, você pode já ter estudado isso daqui da mesma forma que eu acabei de explicar, ou de forma diferente. Só que é o seguinte, você acaba esquecendo por um motivo muito óbvio. Na fala não tem diferença, porque junto, separado, com acento ou sem acento. E quando a gente vai escrever hoje em dia nas redes sociais, a gente usa o PQ e já resolve tudo. E quando precisa usar na prova, o camarada se estrepa. Se você não conseguir lembrar tudo isso, você vai lembrar um sambinha que eu vou colocar aqui agora. Aí você vai falar assim, mas esse sambinha aí é grande, Sidney. Como é que eu vou lembrar? Gente, nós lembramos de Faroeste Caboclo, que tem 10 minutos. Como é que não vai lembrar de um sambinha assim, que ainda é no ritmo da música do Almig Neto, Conselhos? Então se liga só.
Deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar, é que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção, ou porquê vai acentuar e ficar junto, quando o artigo mandar, é sem acento e separado, eu te digo quando for igual, ao pelo qual o motivo tem que estudar, não se esquecer, só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo, como Sidoca diz, com a minha aprovação eu vou viver feliz. Chora, cavaco! Então vamos lá, vamos colocar aqui em prática. Não sei por que você se foi, ou seja, não sei por que motivo, não sei por qual razão, então é um porquê separado e sem acento. Por que parou? Por que motivo parou? Por qual razão parou? Separado e sem acento. Este é o time porque tem o carinho. Este é o time pelo qual tem o carinho. Então, um porquê separado e sem acento. Parou por quê? Parou por que motivo? Por qual razão? Separado, como está no final da estrutura, separado com acento. Não sei o porquê disso tudo. Tem artigo, ó, então junto e com acento. E não vou à praia porque está chovendo. Eu não vou à praia, pois está chovendo. Então é junto e sem acento. Continuando aqui a nossa brincadeira. Mal com L e mal com U. Mal com L é o contrário de bem. E mal com U é o contrário de bom. Então ali, ó, ela não está mal vestida. Eu posso colocar bom vestida? Não, mas eu posso colocar bem vestida. Então é mal com L. A luta, do verbo haver, né? Existir. A luta do bem contra o mal. Gente, o mal com L, ele pode funcionar como advérbio, obviamente, mas ele também pode funcionar como substantivo. Foi o caso aqui, ó, o bem e o mal. E aí é com L. Pedro não é um mau sujeito. Eu posso dizer que o Pedro não é um bom sujeito, então é mal com U. E não há mal que sempre dure. Não há bom que sempre dure ou não há bem? Não há bem, então não há mal com L. Continuando aqui, ó, senão junto e senão separado. Esse senão junto, ele indica a priori oposição. Eu posso trocar por do contrário. E esse senão separado, ele indica condição. Eu posso trocar por caso não. Se for qualquer outro valor diferente destes daqui, aí eu já uso o senão junto mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos comparar a frase 1 e a frase 3. Frase 1, se não estudar ficará de castigo. O que eu criei aqui? Uma ideia de condição. Então, ó, senão separado. Caso não estude, ficará de castigo. Na terceira frase, estude se não ficará de castigo. Estude do contrário ficará de castigo. Uma relação de oposição. Então, senão junto. Agora, olhem as próximas frases. Comprei 8 livros, senão 9. Talvez 9, dando uma ideia de dúvida. Então, aqui é o senão junto, mas com a ideia de dúvida. E depois, não havia ninguém senão ela. Não havia ninguém exceto ela, dando uma ideia de exceção aqui. Vai ser junto também, tá? Continuando. Acerca de e cerca de. Esse acerca de, ele significa assunto. Nós podemos perceber trocando pela preposição sobre, que é uma preposição que pode indicar assunto. Esse cerca de indica proximidade. Ah, mas e o tal do acerca de separado? Aí entra uma outra estruturazinha com outro valorzinho semântico, mas o cerca de sempre indicando proximidade. E aí olha um bizu para você. Para ter essa relação de proximidade, tem que ter uma relação de exatidão também. Então, no fim das contas, eu estou tentando quantificar alguma coisa. Se não existir a ideia de quantificar, só vai ser um assunto. Então, olha só a primeira frase. Discursou, pontinho, pontinho, problemas políticos. Tem ideia de quantificação? Não. Posso dizer discursou sobre problemas políticos? Posso. Então, discursou acerca de problemas políticos. Depois, comprei 200 gramas de presunto. Veja que aqui eu tentei quantificar.
Então tem a relação de exatidão e tem a relação de proximidade. Cabe, inclusive, salientar que são 200 gramas e não 200 gramas, tá? Porque vem de 200 quilogramas. Então, se aqui fosse com a ideia de exatidão, a frase ficaria do jeito que aqui está. Comprei 200 gramas de presunto. Ah, mas quer saber? Não sei se foram 200, não sei se foram 190, 210, estou na dúvida. Aí você manda assim, ó, quer saber? Comprei mais ou menos 200 gramas de presunto. E aí nesse momento, se você consegue tacar um mais ou menos, significa que você pode colocar o cerca de, para indicar a ideia de proximidade. Comprei aproximadamente 200 gramas de presunto. Depois, a guerra ocorreu, pontinho, 20 anos. Teve uma quantificação. Inicialmente eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso, técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês, forte abraço, tchau, tchau.